Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero te mostrar como configurar o WordPress, tá? Então, você já deve ter instalado o WordPress aí, e então a gente vai vir aqui no painel para fazer as configurações, tá? Isso é um processo bem simples e com certeza você não vai ter nenhuma dúvida. Então, vamos lá até o painel. Então, aqui no painel a gente tem uma guia aqui de configurações. E a gente tem aqui configurações gerais de escrita, leitura, discussão, mídia, links permanentes e privacidade, tá? Então, a primeira configuração, as primeiras configurações que a gente pode fazer aqui são as configurações gerais, tá? Então, nas configurações gerais, a gente tem aqui o título do site, a descrição, o endereço do WordPress, a URL do site, tem o endereço de e-mail, se as pessoas podem se registrar ou não, a função padrão do usuário, então ao se registrar, com que função ele vai ser cadastrado, tá? Inicialmente. O idioma padrão do site, o fuso horário, formato de data, formato de hora e qual dia que começa a semana, tá? Então isso aqui é bem simples, né? Quando você faz a instalação do WordPress, ele já preenche isso aqui para você. O que você pode definir são essas configurações aqui, tá? Então, por exemplo, fuso horário, no meu caso aqui, eu marco São Paulo, porque eu estou no Rio de Janeiro, seria o fuso horário mais próximo, tá? Formato da data, eu gosto de colocar esse aqui, ó, dia, mês e o ano com 4 dígitos. Formato da hora, esse formato aqui 24 horas, e o dia da semana, que a semana começa, eu marco domingo. Vou clicar aqui em salvar alterações. E essas foram as configurações gerais, tá? Vamos ver agora as configurações de escrita. Então, as configurações de escrita tem algumas opções aqui que geralmente você não precisa mexer, mas ele tem aqui a categoria padrão de post, então você pode definir, nesse caso, quando você geralmente instala o WordPress, ele não tem nenhuma categoria, a não ser essa daqui, tá? Que ele sempre cria uma categoria padrão. O formato do post, então você pode marcar o formato do post. Isso aqui é uma ferramenta de publicação por e-mail. Como é que funciona? Você cria uma conta de e-mail no seu servidor e aí faz as configurações aqui. E aí quando você envia o e-mail para essa conta, ele automaticamente puxa lá daquele e-mail e cria um post para você. Então, dependendo da situação, pode ser interessante. Eu geralmente nunca utilizo isso daqui. E aí você pode definir aqui também a categoria padrão para esses posts que vêm do e-mail, tá? Aqui a gente tem serviços de atualização, então depois você pode completar aqui, mas ele já vem com um padrão. Então essas foram as configurações de escrita, tá? Vamos ver agora as configurações de leitura. Então as configurações de leitura também são bem simples, tá? Você tem aqui a configuração da sua página inicial, então ela vai mostrar seus posts mais recentes, ou você quer selecionar uma página que ele chama de estática, tá? Ou seja, uma página que você criou previamente. Então você pode marcar aqui e selecionar essa página para que ela seja a sua página inicial. Você pode fazer a mesma coisa selecionando uma página que vai ser a sua página de posts. Por enquanto eu vou deixar aqui mesmo. E aí você pode dizer aqui, né, configurar quantos posts você quer mostrar. Por exemplo, se você marcar aqui seus posts mais recentes, né, ele vai mostrar quantos posts lá na sua página inicial. Aqui no caso ele mostraria 10, tá? O mesmo vale para os feeds RSS. E no caso dos feeds RSS, você pode configurar lá se você vai querer que mostre todo o conteúdo do post ou apenas o resumo. Eu particularmente gosto de colocar o resumo porque eu quero que a pessoa clique e vá para o meu site ler o conteúdo do post, tá? Porque dessa forma aqui, ele poderia ter um leitor de feeds e nem sequer visitar o teu site para poder ler o conteúdo do seu post, tá? Aqui é uma opção que eu geralmente recomendo quando você está desenvolvendo seu site. Então você acabou de instalar, está criando seu site lá e não marcou isso por alguma forma, por algum motivo lá na instalação, você marca aqui, tá?
e só vai desmarcar essa caixa aqui quando o seu site for para o ar e você se certificar que está tudo ok com ele, tá? Então, feito isso, a gente vai clicar em salvar alterações e agora a gente vai ver as configurações de discussão. Então, vou aqui clicar na guia discussão, que tem a ver com os comentários do site, tá? Então, aqui, por exemplo, ele tem configurações de notificação. Então, por exemplo, quando você linka para algum site ou algum site linka para o seu, você recebe uma notificação e uma espécie de um comentário que entra ali que aquele determinado site marcou o seu post, tá? Então são esses pingbacks e trackbacks. Mas você pode desmarcar isso aqui também, tanto essa quanto essa daqui. Aqui você pode permitir que as pessoas enviem comentários ou não. Então, eu não quero que ninguém comente os posts que eu vou publicar. Então, você desmarca aqui, tá? Aqui você tem outras configurações de comentário. Então, por exemplo, você pode forçar que o autor do comentário ele preencha com nome e e-mail, ou ele poderia comentar como visitante apenas, tá? Sem se identificar. Aqui você restringe só a usuários que estejam logados na sua conta, então ele precisa criar uma conta e estar logado para poder comentar, tá? Aqui você pode encerrar os comentários em posts com mais de... Você configura a quantidade de dias. Então, por exemplo, o post antigo. Eu não quero ficar lendo comentários em posts antigos. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, encerrar automaticamente os comentários nos posts a partir de 30 dias. Então, qualquer post com mais de 30 dias, ele vai ter seus comentários fechados. Ou seja, ninguém vai poder comentar. Tá? Isso aqui é totalmente opcional. Aqui você tem uma opção para aceitar cookies. Tá? Atualmente, é meio que uma regrinha, né? Fazer com que as pessoas aceitem os cookies, tá? Aqui os níveis de comentários são tipo respostas, réplicas, tréplicas, enfim, quantos níveis, tá? Então quer dizer, eu publiquei um comentário, alguém respondeu, alguém responde a minha resposta e assim por diante, até tantos níveis aqui que você selecionar. Então, por exemplo, 2 níveis, tá? Aqui, ó, ele fala para dividir os comentários em páginas, tá? Então, por exemplo, a cada 10 comentários ele vai jogar para uma outra página de comentário. Isso aqui pode ser interessante também para aumentar a navegabilidade do site, tá? Os comentários aqui você pode configurar a ordem que ele aparece, então do mais velho para o mais novo, ou ao contrário, tá? Ele começa aqui no topo da página com os mais recentes, aí você decide. Aqui você tem as opções de notificação, então envie-me um e-mail, ou seja, o administrador vai receber um e-mail quando alguém, por exemplo, publicar um comentário ou o comentário estiver aguardando a moderação. Então, isso aqui você pode marcar para enviar essa notificação, tá? Aqui, essa coisa da moderação você configura aqui. Então, por exemplo, o comentário deve ser aprovado manualmente. Então, a pessoa entrou lá no seu site, comentou. Se isso aqui tiver marcado, você vai ter que permitir que esse comentário seja publicado. Se isso aqui não tiver marcado, o comentário vai ser publicado automaticamente. Aí, como eu falei, depende também do que você quer fazer, tá? O autor do comentário precisa ter um comentário aprovado anteriormente. Então, isso aqui pode facilitar. Aqui, por exemplo, é uma forma de detectar spam. Então, por exemplo, tem gente que entra no site, faz um comentário nada a ver, só para colocar o link de alguma coisa, tá? Isso geralmente são comentários de spam. Então, quando tiver aqui, por exemplo, um link ou 2 links, ou quantos links você quiser, se quiser restringir bastante, bota aqui um link. Se ele tiver um link, ele já vai ser sinalizado como spam, tá? Então, é uma medida meio drástica aqui, mas você pode marcar. Ou você pode deixar o padrão aqui, 2 links é mais recomendável, talvez, tá? Aqui você tem controle de bloqueios, então você pode relacionar aqui vários endereços de e-mail ou IPs, tá? Para reter esses comentários, então eles vão ser movidos automaticamente para a lixeira. Aqui você tem configurações de avatares, que são aquelas imagenzinhas que aparecem no comentário, tá? Você
tem a opção de mostrar o avatar ou não mostrar o avatar, tá? Aqui você tem a questão da classificação. Então, por exemplo, se o seu site é um site que pode ter conteúdo adulto, por exemplo, tá? Aí você tem que marcar aqui, ó, ainda mais adulto que acima. Então, para proteger os usuários, tá? E aqui você tem a questão do avatar padrão. Então você pode selecionar um tipo padrão aqui, tá? Então, se você não quiser utilizar um avatar, você pode desmarcar aqui ou deixar aqui, ó, se a pessoa não tiver o avatar, ele também não vai colocar esse avatarzinho padrão, ele vai deixar vazio. Isso pode ajudar a melhorar o desempenho do site, tá? Então, se você ficar carregando essa imagenzinha aqui, se a pessoa não tiver uma imagem, enfim, então você pode deixar vazio. Feitas as configurações, a gente vai clicar aqui em salvar alterações e agora a gente vai para as configurações de mídias, tá? Então, sempre que você envia uma imagem para o WordPress, ele pega aquela imagem ali e cria novas versões, pelo menos de 3 tamanhos, tá? Na verdade 4, porque ele vai ter o tamanho original, ele vai tentar gerar uma miniatura, um tamanho médio e um tamanho grande. Para quê? Para tentar otimizar o desempenho do site. Então, digamos que você enviou uma imagem de 3.000 pixels de largura, mas só que o seu site, ali onde essa imagem é mostrada, ele tem no máximo 500 pixels, tá? Então, você pode configurar aqui o tamanho grande como 500 pixels. Então, ele vai criar uma versão otimizada de 500 pixels de largura para o tamanho grande. Mas ele vai manter também aquela sua imagem original, mas ele vai mostrar a versão otimizada grande, tá? O mesmo vai valer para a miniatura e para o tamanho médio. No caso da miniatura, como ela é bem pequenininha, ele dá a opção de recortar, tá? Então ele vai pegar aqui e vai recortar, vai diminuir e vai fazer um recorte. Então você pode definir aqui esses tamanhos. E dependendo do seu tema também, ele vai adicionar novos tamanhos. Então tem temas que oferecem 10 tamanhos diferentes, tá? Além desses 3 principais. Então isso significa que ele vai gerar diversas versões daquela imagem que você subiu, que você fez upload aí para o seu WordPress. E aqui ele tem uma opção que já fica como padrão aqui, né? Fica marcada, que é organizar baseado em mês e ano. Então esse é o padrão. Então quando você entrar lá na pasta de uploads, você vai ver lá, por exemplo, 2020. Quando você clicar em 2020, vai ter lá 05, que é a pasta de maio. Assim fica fácil você encontrar as imagens por data, tá? Existe a possibilidade também de você organizar isso de uma forma melhor, mas aí você teria que usar algum plugin do WordPress, tá? Então até aqui a gente praticamente não mexe em nada, tá? Agora, a gente vai para as configurações de links permanentes. As configurações de links permanentes, do meu ponto de vista, são o tipo de configuração das mais importantes que tem no WordPress, tá? Porque isso vai ajudar a tornar o teu site melhor compreendido pelos usuários e também pelos motores de busca. Porque antigamente o WordPress tinha esse padrão aqui, ó, que colocava o identificador, é o número, tá? Identificador do post. Só que isso aqui as pessoas, nem os buscadores entendiam do que se tratava, tá? Hoje em dia você tem aqui diversas formas de fazer essa configuração aqui. Eu geralmente faço nome do post e deixo isso aqui como padrão, tá? Mas você pode também clicar aqui, ó, e adicionar, por exemplo, a categoria. Então ficaria o teu domínio, tá? Barra nome da categoria, barra nome do post. Mas como eu te falei, eu prefiro, aqui é uma estrutura personalizada, tá? Você pode também digitar alguma coisa aqui, pode selecionar aqui, vamos supor, tem gente que coloca assim, ano, mês, dia e o nome do post, tá? Então você vai saber de quando é aquele post ali, mas só de repente alguns sites que você precisa informar a data de publicação do post. No padrão eu sempre deixo aqui nome do post, tá?
Aqui em base da categoria e de tags é o que vem antes ali, se você acessar uma categoria, tá? Então, eu geralmente coloco aqui categoria e aqui eu coloco tag, mas aqui nem precisa porque ele já coloca tag, tá? Mas categoria eu coloco porque senão ele vai colocar em inglês, tá? Então, vou clicar aqui em salvar alterações e essas foram as configurações de links permanentes, tá? Então, vamos dar uma olhada agora nas configurações de privacidade. Então, aqui basicamente você vai ter que selecionar a sua página de política de privacidade, tá? Se você não tiver uma, você pode clicar aqui, ó, em criar uma nova, então ele vai criar para você. Hoje em dia, quando você instala o WordPress, ele já cria para você uma página de política de privacidade, mas geralmente ele deixa como rascunho, tá? Então você pode ir lá alterar essa página ou pode criar uma nova aqui. Feito isso, você vai clicar aqui, vai selecionar e vai clicar utilize essa página. Então, todos os lugares que ele citar a política de privacidade, ele vai colocar um link para essa página ali, tá? Então, essas foram as configurações do WordPress. Espero que você tenha entendido. É bem simples, tá? São muito poucas configurações que você tem que fazer depois de instalar o WordPress. E se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários aqui abaixo que eu vou te ajudar, tá? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.